Pessoal, vamos retornar aqui. Fazer esse segundo exercício. Vou adicionar algumas coisas novas, né? Alguns, tanto aspectos de modelagem quanto de funcionalidades do Abacus. Então, temos aqui uma barragem de terra, tá? A fundação dela é bem impermeável, então necessariamente a água vai ter que percolar no interior dela, tá? Então, tudo que está dentro desse trapézio aqui é a barragem, né? Só que ele é um reservatório. Aqui tem um reservatório de água. E a gente quer que tenha um desnível de água, tá vendo? Não quer que isso aqui vá para necessariamente vá para outro lado, né? É aquele negócio do sabiá. Quando você caminha no sabiá, você tem lá o pico em cima da barragem, onde você caminha, né? Tem aquela pista de corrida. De um lado tem a represa, tem o rio, e do outro lado tem o campo de futebol também, que o pessoal treina. Imagina, se não existisse a barragem, isso aqui, né, o pessoal estaria tudo nadando lá no campo de futebol. Isso aqui realmente é para interromper, barrar, né? Impedir que a água passe de um lado para o outro. Isso aqui seja um reservatório, né? E tem até depois aquele cano que dá vazão, enfim. É esse o nosso problema. Essas são as nossas dimensões. E aqui eu quero carga hidráulica e poro pressão no ponto M. Tá? Temos aqui a resposta, já estou dando para vocês, né? Para a gente não ficar fazendo analítico de novo. E aí a geometria é um pouco complexa. Eu posso fazer daquele jeito que eu fiz com vocês, né? Olha, mede essa distância, isso aqui tem 10 metros, né? Fazer a escala no Excel e depois ir tirando as medidas. Ou eu posso importar um arquivo. Eu já deixei um arquivo desse jeito pronto para mim, para importar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é salvar, como eu comentei, né? Isso aqui dessa forma. Na verdade, quando eu tenho aqui, ó, né? Eu não preciso pôr a versão, na verdade, no problema que eu estou modelando. Não, é um problema de secadeira. Rapidinho. Vou criar uma pasta. É, ainda assim é um problema estacionário. É um problema da barragem. Vou colocar aqui em inglês, né? Dam. Dam flux. Coloca assim. Claudem tá bom. Earth dam. Pronto. Earth. Earth dam. Aí pra separar eu coloco o traço agora, tá? Earth dam. Ficou bom. Ó. Não é muito bom, pequenininho, não é muito grande, nem muito pequeno. Se quiser dá pra até tirar um pouco, né? De caracteres, mas acho que tá bom. Isso aqui também. Então vai ser Earth dam. Então vamos salvar. E vamos começar o nosso problema aqui. Primeira coisa, começando as partes, tá, pessoal? Mas antes de criar a parte, né? Não tem como criar parte se não tem a geometria. Eu vou pôr uma geometria no fundo para me ajudar. Essa geometria, na verdade, eu tenho que até editar ela, ó. Eu vou aqui em File, Import, Sketch. Eu vou aqui em Earthdam, não tem nada. Eu já deixei preparado esse material. Deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês também, tá? Pra vocês treinarem. Mas já deixo até preparado pra gente. Essa atividade 2, né? Essa atividade 2 aqui, ó. Eu vou pôr lá na minha área de trabalho. Então eu vou dar um cancel aqui, por enquanto, né? Abacus Workspace. Ele rodou tudo naquela região. E vou pôr no Earthdam aqui. Então pronto. Tá ótimo. Então eu vou de novo aqui agora, ó. File, Import, Sketch. Opa! File, Import, Sketch. E aqui você vai falar, nossa, professor, ainda não apareceu. O que eu faço? É porque eu tenho que mudar o filtro dos meus arquivos. Eu vou pôr aqui DXF, tá vendo? AutoCAD DXF, ó. E vou importar. Quer dizer que eu fiz esse desenho, pessoal, lá no DXF do meu AutoCAD. Lá no meu AutoCAD salvei como DXF. Beleza. Ele importou.
Se eu for aqui em Sketch, ó, tem aqui, tá vendo? Exatamente o nome dele. Se eu colocar Done Sketching, beleza, né? Coloquei Done Sketch, então ele tá aqui, ó. Se clicar 2 vezes nele, ele abre. Tá tudo certinho. E eu vou criar as partes agora. Eu crio parte. Cliquei 2 vezes, né? Mas eu posso ir aqui, né? Parte. Tem sketch lá no final, mas eu vou em parte. Vou criar minhas 2D. Aqui também vai ser dentro o nome. Continue. E aí eu posso importar aqui, ó, o sketch, add sketch. Clico nele. Ó, ele aqui. O malandrão lá. Esse é o nome do arquivo que eu coloquei, né? Vou dar um OK. OK. Ele tá falando aqui, ó, você pode... How do you want to reposition the new entities? Se eu colocar... eu posso deslocar ele, andar, né? Rotacionar. Eu vou transladar, na verdade, daqui pra cá. Aí. Dano. Só que ele não consegue criar, tá, pessoal? Se eu colocar dano aqui, ó, ele precisa fechar a superfície. Isso aqui tem uma continuidade, eu não posso ter isso. O que eu quero dizer é que aqui no sketch inicialmente eu não posso ter essa parte aqui. Isso aqui é feito depois no partition. Eu tenho que simplesmente fazer o contorno todo, né? Eu preciso fazer simplesmente o contorno da minha geometria. Eu não posso ter essa região. Então eu tenho que deletar, ó. Para deletar eu vou aqui nessa borrachinha, delete, clico nela e clico aqui, ó. E depois done. Aí você fala, nossa, removeu tudo. Não tem problema, a gente só cria, né, o segmento de reto clicando nesses 2 pontos. Pressionou ESC no meu teclado, ou vai aqui também, né? E agora eu dou um dano, agora vai dar certo, ó. Oh, beleza. Mas não tá certo, né? Porque eu preciso, na verdade, particionar. Então a gente vem aqui em Tool, Partition, Face, Sketch. E agora sim a gente pode conectar, né? Com o segmento de reta aqui, esses 2 pontos. Tá? Clico aqui para terminar, né? E depois dou um dano. Aí sim. Perfeito, pessoal. É isso que eu quero. Salvo, né? E depois eu vou para as propriedades. Tem que só seguir aquela ordem sempre. Vou criar meu material, são 2 materiais agora. Eu vou ter o soil e vou ter também soil material. Deixa eu pensar que eu vou fazer. Bom, vou fazer tudo, tá, pessoal? Eu vou fazer poro pressão mesmo. Vou fazer carga hidráulica não. Então eu vou incluir a densidade, ó, em general density por 21. Vou ter é um problema puramente de fluxo, então eu tenho que colocar essas partes aqui, mas elas não vão ser utilizadas para nada. E depois vou aqui em Other, Power Fluid e Permeability. Permeabilidade, vou pôr permeabilidade bem baixinha, né? Bem baixinha não, mais baixa para o meu solo e uma permeabilidade um pouco mais alta para nossa água, porque isso aqui é água, tá, pessoal? Aí você pergunta, por que você está fazendo assim, Michael? Opa, aqui ó, 10. Por que você está fazendo assim, hein? Seguinte, pessoal, se eu não colocasse... Vou colocar. Vamos supor que eu quisesse modelar realmente só essa parte toda aqui, né? Do meu trapézio. Só a minha barragem. Eu vou assim, eu não vou colocar essa água aqui, não. Eu vou aplicar condição de contorno mecânica. Condição de contorno hidráulica. Uma poropressão aqui nessa região. Eu posso fazer isso? Você pode. Não tem problema. É uma forma, inclusive, né? No lugar de eu colocar esse nível d'água que eu coloquei, esse triângulo aqui nessa parte de cima representando o nível d'água, eu posso atribuir nesse segmento de reta condições de contorno equivalentes. Só que como que eu faço isso? Porque varia. A poropressão aqui é 0. Aqui ela é essa altura multiplicado pelo nível da água, né? Essa altura multiplicada, desculpa, essa altura multiplicada pelo peso específico da água. Essa aqui é 6 multiplicado pelo peso específico da água, vai ser 60. Aqui vai ser, ou seja, o que eu quero dizer é que a poropressão aqui ela é variada. Quer dizer que para eu fazer sem eu incluir esse triângulo representando a água, eu teria que atribuir ou fazer um programa em que cada nó ele calcula qual vai ser a poropressão que eu vou ter que inserir como condição de contorno aqui. Que é um processinho um pouco chato, né? Ou seja, eu teria que criar tudo e falar assim, olha, nessa região calcule a poropressão nó por nó.
né? Então ele calcularia o nó, qual é a distância aqui e multiplicaria pelo peso específico da água. Beleza, tantos kPa. Aqui vai ser 60 kPa, aqui vai ser 120 kPa. Aqui vai ser, quanto que vai ser? 12 mais 17 kPa. Então ele teria que, para cada nó, com base na coordenada y dele, calcular qual vai ser a poropressão. Para facilitar para mim, no lugar de eu fazer uma rotina ou eu atribuir manualmente ponto a ponto aqui qual é a minha poropressão, sendo que a poropressão vai ser variada, eu faço, não, eu faço o seguinte, eu vou colocar o nível d'água, né? Vou colocar uma malha para ele e vou colocar a poropressão zero aqui. E aí ele calcula para mim. Então o que importa para mim é realmente essa parte aqui do solo. Mas eu coloco isso aqui para eu não precisar manualmente inserir as poropressões. Eu estou aumentando o tempo computacional, mas estou economizando o tempo humano, meu, né? Eu não preciso atribuir em cada parte aqui uma poropressão diferente uma da outra. Simplesmente faço isso, coloco uma permeabilidade bem alta, né? É, desse material, vai ser uma água basicamente. A peso específico dele vai ser da água, e aí eu coloco que a pressão vai ser zero aqui. E ele calcula para mim, então, em cada ponto, né? É uma forma mais conveniente, ou seja, no lugar de eu calcular ponto e ponto, eu simplesmente insiro o material água aqui em cima. Não precisa nem ser muito refinada essa malha, né? Essa malha é só uma malha, uma região auxiliar, não precisa ser ela, né? Mas aqui nessa região, ela pode ser refinada, tá, pessoal? Porque isso aqui é o contato do contorno ali com essa geometria que eu adicionei simplesmente para me auxiliar a calcular a condição de contorno. Então isso aqui é só para me auxiliar a calcular as condições de contorno. Só isso que eu estou fazendo, estou adicionando ele. Então eu vou adicionar outro material chamado água, water, material. Vai ter densidade, que vai ser 10. Vai ter propriedade elástica, que precisa, né? Não importa muito também. E vai ter que ter aqui, ó. Eu estou fazendo mais rápido, que eu já expliquei com detalhe no outro caso, por bem mais alto, né? Vai colocar 2. Pronto. 10 aqui. Perfeito. Aqui eu vou ter que adicionar a seção. Então eu vou ter style section, que vai estar atribuído. Ó, agora não já vem. Como tem dois materiais, eu preciso selecionar qual material eu quero, né? A seção é do solo, o material é do solo. Eu vou criar outra. Que vai ser o water section. É sólido mesmo, homogêneo. Que vai ser water section. Ok. Agora eu vou atribuir, né? Eu falei, pessoal, tem várias formas. Eu posso clicar aqui ou eu posso ir nessa janela, ó. Tá vendo, ó? Create. Seleciono, né? Soil section. Depois create. Clico aqui. Done. E water section. São as duas formas, né? Pronto. Aí você fala, ixi, mas tá com a mesma cor, como que eu sei que eles são diferentes? Vem aqui, ó. Tá vendo em Properties Default? Coloca Materials. Ó. Ah, mesmo assim é difícil, né? Opa, cadê? Aqui, ó. Não é? Tô tentando encontrar onde ele dá pra mim os diferentes materiais. Aqui. Aí você fala assim, mas como que eu sei que isso aqui realmente foi solo e isso aqui foi água que eu atribuí? É só aqui nessa paleta de cores, ó. Color, Code, Dialog. Ó, o verde mais escuro é o material, é solo, e o mais claro é a água. Mas pode até mudando aqui, né? Seções foram essas também? Foram, tá certo. As partes só tem uma parte, né? E assim por diante, tá? Então vou deixar dessa forma. Propriedades atribuídas. É só um assembly, né? Só tem uma parte. Então eu vou colocar independente mesmo, não vou mudar mais nada, ok. Os steps, igual da outra forma, vai ser solo. Posso colocar também step aqui, tá? Coloca no lugar de step 1, pode pôr step, steady state step, né? Steady state e step. Pode pôr outros nomes também, fica à vontade, né? Pera aí. Esse aqui, dismiss, não inclui. Tira esse aqui, né? Desabilita. Coloca steady state. Incrementation, coloca 0.01. Ok. Bem simples o problema, né? Nossos problemas que eu estou modelando aqui são simples. As cargas é de forma bem similar ao que a gente já feito, né, pessoal? Só vai ter uma carga. Eu vou fazer de outra forma, né? Sempre clicando nessa janela. Create. Vai ter gravidade mesmo. Gravity. Load.
0, menos 1, ok. Edit. Opa, não edit não, desculpa, create. Agora eu vou travar tudo, né? Cadê? Agora não é carga. De carga é só isso que eu preciso. Tá bom. E agora, deixa eu ver o negócio. Não sei se ele apareceu, né? Deixa eu ver. Edit. Role model, não, tá certo. Role model. Agora eu vou atribuir em todo. Ó, eu posso selecionar primeiro e também atribuir depois, tá? Eu vou aqui, ó, condição de contorno. Vou criar fixed boundary condition. PC, né? Mechanical, displacement rotation. E aí eu vou travar tudo, né? Seleciono os dois. Para selecionar os dois, é só segurar o Shift, né? Done. XY vou selecionar e os dois vão estar zero. Travar todo mundo para não andar. Agora é a poropressão, né? Agora vai aqui, ó. Poropressão montante, né? Poropressão montante. Bom, poropressão montante, pessoal, né? O pore fluid, pore pressure, poropressão montante. Só vou clicar aqui, ó. Esse é zero. Create. E vai ser, deixa eu ver. Oi, não, peraí. Oi, caramba. Poropressão montante. Beleza. Continue. Eu cliquei errado, tá? Clica aqui, depois dá done. Aí. E a pressão vai ser zero. Ótimo, pessoal. É poropressão que eu estou atribuindo, tá? Não é carga hidráulica. Deixa eu ver outro problema. Aqui também tem a poropressão zero, vai ser nessa região aqui de cima, né? Vai ser exatamente nessa região de cima aqui. Vamos fazer nele. Ó. Na verdade, eu vou editar, né? Não vou criar outro. Bom, posso criar outro. Poropressão jusante. Vou colocar aqui só. Bom, como eu quero manter o nível d'água aqui, tem que ser aqui. Se eu colocar aqui, ele vai ser zerado. Tá? Done. Porque eu seleciono, eu ponho done, né? Zero. Vamos ver como vai sair, depois a gente muda. Brincar um pouco. Deixa eu pensar. Acho que são todas essas condições de contorno que eu quero. Então, ó, pessoal, que beleza. Como foi fácil atribuir condição de contorno? Se não, eu precisaria criar a malha e criar uma rotina em Python, em MATLAB, para ele alterar o arquivo de entrada do Abacus e atribuir as condições de contorno nessa região. Eu já precisei fazer isso em outros casos mais complexos, mas esse caso não precisa, né? Tem outros artifícios como esse aqui que eu utilizei. Olha a malha. Mas não tem muito o que fazer, né? Daria para reparticionar um pouco, mas eu não vou fazer isso. Ó, vou clicar aqui primeiro para colocar que tudo vai ser quadrilátero. Quad, né? Essa região aqui. E depois vamos ver como que tá essa malha se eu colocar. Ó, vamos ver o tamanho de 3, como que fica. Tá bom, tamanho bom. Clicar aqui para colocar exatamente o tipo de elemento que eu quero, né? Clico aqui, ó, vou fazer de novo, né? Fiz rápido. Clico nele, nesse, seguro o Shift, aperto esse, done. E é Pore Fluid Stress. Tal, quadrilátero, linear, beleza, isso. E agora a gente gera a malha. Não tá aquelas coisas, mas tá aceitável, tá? Vamos salvar, né? Beleza, pessoalzinho? Olha que belezinha. Ficou legal, né? Bom, malha salva, o que que eu preciso? Eu preciso definir esse campo, né? Predefined field. Ó, vai ser void ratio, initial void ratio. Vou pôr pra todo mundo mesmo, tá? Pessoal, não vai importar muito pra gente. É obrigatório pelo problema, né? Void ratio 0.01. Não, é 0.8, né? Não importa o valor que você põe aqui, tá? Não pra gente nesse caso. Salvar. E agora a gente vai submeter o trabalho. Então vou criar, né? Modelo é esse mesmo. E vai ser esse número aqui, ó. No gel earth den por stereo V000.
tudo certinho, tá? Ok. E eu vou submeter, vamos ver como vai ficar. Análise toda. Ele tá falando toda a análise, se eu escrever write input, às vezes ele só escreve o input, tá? O arquivo de entrada, né? Ó, gerou o arquivo de entrada, eu posso ir lá e verificar se tá tudo certo. E data check ele só verifica se ele rodaria o programa. Se tá tudo certo, né? Se tem alguma inconsistência. Deixa eu ver. Oi. Tem já o nome disso aqui? Earth then por. Não, tá bom. Ah tá, ele tá sobrescrevendo um arquivo imp que eu acabei de escrever. Por isso que ele tá falando que existe essa possibilidade, né? De sobrescrever em cima de um arquivo que já existe. Vamos monitorar. Deu os ordens, acho que é os mesmos ordens. Peraí, deixa eu ver o que ele deu. Elemento distorcido em alguma região, mas calculou. Vamos ver os resultados. Beleza, essa é a nossa malha. Vamos ver a nossa poropressão. Meio difícil de interpretar o que está acontecendo aqui, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu quero saber onde está o nível d'água. Por quê? Porque aqui, ó, em cima tá tudo não saturado. O nível d'água está exatamente nessa região, né? Então aqui eu vou lá, vou em Options, é, Contour. Deixa eu ver se tem um limite. Que limites? O mínimo que eu vou pôr é zero. Não pode ter uma poropressão menor que zero. Seria sucção, né? Pode, mas no caso eu estou impedindo. Ó. O que eu estou mostrando aqui, pessoal? Isso aqui é o nível d'água. Isso aqui é o nível d'água, né? Então em cima dele está totalmente não saturado, o solo está seco e aqui é onde está o nível d'água. E é isso mesmo, né? O nível d'água ele está pegando esse caminho. Está bem parecido, na verdade, com o que a gente fez. Se a gente refinar mais, a gente vai ter uma resposta melhor, claro. E aí ele quer a poropressão nesse ponto M que fica 7 metros, mais ou menos, no nível ali da água. Vamos ver. Aqui ele deu, né? A poropressão de 69. 7 metros, mais ou menos, nessa região. Vamos ver. A gente vai em Tools, Query, Probe Value, poropressão, a gente pega no nó. Vamos ver. Ó, tá mais ou menos aqui, né? Nessa distância. E a altura tem que ser em torno de 7 metros. Em Y, né? Aqui tá 15. Nossa, coloquei um. Aqui tá 12, aqui tá 0. Aqui tá 9. As coordenadas não estão muito boas, tá, pessoal? Eu vou ter que mover para eu achar. 9, 9, 9. Tá, começa em 9,9. 9,9. Tá uma coordenada horrível isso aqui. Deixa eu mudar esse sistema de coordenadas para me ajudar. Cadê Visualization? Part. Desculpa, tá, pessoal? É porque tá muito difícil pegar ali. Cadê? Vou aqui, ó, para mexer, né? É, beleza. Quero mover. Aparentemente tá tudo do zero aqui, né? Deixa eu ver. 0,0. Será que foi na hora que eu fiz o assembly? Eu acho que é, hein? É... Ah, enfim, independente disso, né? Vamos achar do jeito mais espartano, para não perder tempo. Colocar nós mesmo. Vou ver o mais baixo, quanto que é. Ele está começando em y igual a 9, tá? 9,9. Então, eu vou fazer 7 mais 9,9. Então tem que ser em 16,9 mais ou menos que eu preciso achar. Deixa eu ver isso aqui. Deve ser por causa do AutoCAD também, né? Esse aqui é 15 mais ou menos, né, pessoal? Esse aqui é 17, tem entre esses dois, ó. Uma poropressão. Vou colocar mais ou menos aqui. E eu pego esse aqui. Então temos esses dois casos, né? Um tá com 87, o outro tá com 64. Deixa eu ver como está aqui.
Ele devia estar com 69. 69, que aí ficaria entre esses dois, né? Esse aqui tá com 17,74 em Y. Ele devia ser 16,9, 16,9, né? Ele tá mais perto, né? Ele teria que descer um pouco, mas se você interpolar, ficaria entre esses dois valores, que é 16,9, né? Tá? Então é assim que faz, pessoal. É. Opa, fechei, né? Aí você pergunta assim, vamos fazer uma outra simplificação aqui pra gente. Shael, e se eu não atribuísse essas condições de contorno aqui pra esse problema? A gente colocasse, olha, vamos lá, fazer o seguinte. Michael, só complementando também essa dúvida que eu estava tendo, aí nessa região a gente não vai ter o filtro, esse sistema, então Não, eu não coloquei, teria né? que ser a Essas passagem. condições de contorno foi o filtro, Alan. Ah, entendi. Você pode modelar o filtro também, se quiser, né? Aí você coloca, por Uhum. exemplo, nessa região do filtro, a pressão zero, né? E aqui você coloca ele bem permeável, entendeu? O material, por exemplo, que você Entendi. Para colocou a um, gente aqui você ter, né, a pôs. passagem de água. Você tem que ser uma permeabilidade umas 1000 vezes maior do que isso aqui, sei lá. Só pra forçar, né? Isso aqui tá 0,0001, você põe 1000 aqui, põe um, igual d'água. Aí você vai forçar ele vir pra cá. Eu sempre tento tirar a quantidade de informações que eu não preciso, mas você pode. Até é muito interessante, né? Depois você colocar o filtro para ver como que fica, tá? É um exercício interessante a ser feito. Então, pessoal, vamos supor que eu vou falar assim, não, eu não quero essa poropressão, a jusante, eu vou tirar ela. O que vocês acham que acontece se eu tirar? Ó, poropressão montante tem, né? Beleza. E eu tirei a poropressão jusante. O que vai acontecer? Se eu tirei esse filtro, né? Eu tirei o filtro, na verdade, e falei que fosse como se fosse um solo. O que vai acontecer? A gente sabe, né? Dá pra prever fisicamente. Se não tem uma condição em que ele facilita o fluxo mais rápido, ele vai atravessar o meu meio. É como se tivesse o nível d'água exatamente nessa direção também, tá, pessoal? Porque, olha, se não tem nenhuma região em que a água consegue percolar mais fácil, ela vai na região que tem, que é essa aqui. Quer dizer que vai ficar tudo constante. Quer dizer que o nível d'água se manteria constante. Não teria esse solo não serviria para como uma barragem, né? Ele transportaria essa água de um lado para o outro. Quer ver, ó? Vamos submeter o trabalho. Vamos colocar um novo, né? Para escrever, teve que salvar isso aqui. Por estéreo V001. Ok, agora submit. Terminou? Nem coloquei. Ó, se eu colocar aqui as poropressões agora, né? Ó, quer dizer o que? O nível d'água estava aqui, zero, né? Ele passou pela água e saiu do outro lado. Quer dizer que, na verdade, esse nível d'água está constante aqui do outro lado também. Quer dizer que não é uma barragem, né? Realmente um meio poroso, só que ele não tem assim, como não tem um meio que é mais fácil para ele percolar. A água é como a gente, né? Sempre segue o caminho mais fácil. Você nasce muito bonito, né? Você tem a oportunidade de ser modelo e ganhar muito dinheiro é, como modelo, né? E você não tem interesse em outras áreas, você vai seguir por esse caminho, né? Eu, no meu caso, eu tinha mais facilidade para programação e tinha mais facilidade para matemática. Então eu segui o caminho mais fácil para mim, que foi para engenharia. Se eu fosse para artes, provavelmente eu teria grandes dificuldades, né? E para modelagem eu não conseguiria, porque eu não sou bonito. Então, assim, a tendência é sempre você seguir o caminho mais fácil, né? A água também faz isso. Como que a água faz isso, né? Se a gente pegar o outro caso, aqui, ó, aqui, opa, ó, ela tá pegando o caminho mais fácil, porque aqui, pessoal, tem pedregulho, é uma região que eu tô forçando que a pressão seja aqui, né? No caso, é uma região que a água percola mais fácil aqui do que aqui. E a gravidade ajuda, né? Se não tivesse gravidade, seria outro sistema, mas a gravidade ajuda. Quer dizer que a água tá aqui, ó, ela vai, por gravidade, descer, né? Se não tiver nada, um caminho mais fácil, ela vai acumular, vai subir, vai subir, vai subir, até ela ficar nesse caminho. Se tiver um sistema de filtro aqui e também de bombeamento, né? Ela vai percolar por esse caminho e depois vai vazar. Eu quero dizer o seguinte:
Imagina que tem um sistema de filtro aqui, né? Ela vai descer por aqui mesmo e sempre vai escoar. Vai começar a escoar, vai escoar, escoar e vai ficar aqui no nível d'água. Agora, se não tiver sistema de filtro, ela vai escoar para cá, ela vai encher essa região e depois vai começar a subir, né? Vai começar a subir, 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 subir até ficar nesse nível, né? Tá bom? Claro, vamos supor que tenha como ele escoar também, né? Vamos supor que tem uma barreira aqui. E aí ele se junta a água e começa a subir, mesmo com esse filtro aqui, eventualmente ele vai subir. Mas esse filtro ele ajuda a água a escoar mais rápido. Se ela não tiver para onde ir, né, ela sempre vai ficar nesse sistema. Se ela não tiver para onde ir, ou tiver uma barreira aqui, ela vai subir, tá? Eu quero dizer que fisicamente, o que eu estou tentando explicar, eu estou modelando o que eu quero. Eu estou modelando exatamente o comportamento que eu espero, que eu estou prevendo em projeto, né? Faz sentido. É, Isso é uma simplificação, esse modelo, né? Ele não é realmente o que está acontecendo, é o que eu espero que aconteça, é o que eu vou projetar com algumas simplificações, com algumas hipóteses de cálculo que eu estou levando em consideração, tá? De tal forma que quando eu for projetar, né, essas simplificações também sejam levadas em considerações na minha obra, tá, pessoal? É, não posso simplesmente esperar, né, que eu leve simplificações e que realmente, né, eu incorpore todos os aspectos geotécnicos e mecânicos que eu quero na obra aqui no modelo, né? Eu tenho que incorporar isso, mas eu não posso esperar que eu coloque mais simplificações e depois na hora da obra as simplificações não foram realmente admitidas, né? Aí seria mais difícil, por exemplo, eu não estou considerando, por exemplo, o enchimento, né? O estado transiente. Isso aqui não estou levando, não estou considerando esse momento de enchimento da barragem. Isso aí seria outra análise com outros fenômenos e assim por diante, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou parar de gravar rapidinho.